Enquanto nós vamos da cidade de Jope, no litoral de Israel, Atos, capítulo 9, capítulo 10, aonde Pedro estava na casa de Simão Curtidor e recebeu aquela visão dos lençóis, com animais de todos os tipos para comer, e ele dizia: não, Senhor, porque essa boca judaica jamais comeu esses animais impuros nem imundos, que foi o que eu falei na semana passada, e você tem visto que é uma continuidade, continua, to be continued. Hoje, como nós vimos, nós vamos a Cesareia Marítima, porque foi lá, enquanto isso, na Cesareia, que um homem chamado Cornélio, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, recebeu a visão de um anjo que mandou que ele chamasse a Pedro em Jope, e ele mandou uma comitiva que levou Pedro até lá. Você vai ver então o que acontece quando Pedro chega nessa cidade esplendorosamente maravilhosa, romana na sua arquitetura do primeiro século, um esplendor de cidade mediterrânea, linda, até hoje extraordinária. Naquele lugar morava Cornélio, porque lá era a base romana mais luxuosa de toda a Palestina, onde ficavam os procônsules, onde hospedavam-se os Herodes, as realezas, todos aqueles que chegavam do exterior primeiro paravam no porto de Cesareia Marítima, onde todo luxo e toda luxúria do Império Romano estavam presentes em águas tépidas e cálidas de um lindo mar Mediterrâneo. É para lá que eu levo você agora, juntamente com Pedro e com Cornélio, e as edições do Braulio e os Moonwalkings também braulinos do final dessa história toda. Eu volto daqui a pouco. Normalmente, aqui em Cesareia, eu costumo falar bastante sobre os 2 anos que Paulo ficou preso aqui. Mas isso demanda um tempo muito grande. A narrativa começa no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, no verso 7, e termina já no capítulo 26, com a sucessão de encontros de Paulo com Festo, com Agripa, com gente que vem de Jerusalém acusá-lo do Sinédrio, e as conversas que ele tem com as sucessões de procônsules que aqui acontecem, e também um contexto histórico que eu creio que vocês já devem ter sido iluminados acerca dele. Essa é uma região grandiosa, Cesareia Marítima, construída realmente para ser uma cidade romana, com tudo que a glória de uma cidade romana carregava, com seu hipódromo, com seu teatro, com seu aqueduto extraordinário, com os lugares de conforto, com os seus spas, com seu palácio, com a projeção dele para dentro do Mediterrâneo, que era uma coisa assombrosa. Eu não sei se alguém já viu alguma dessas reconstruções de Cesareia, que hoje eles fazem de maneira digital, e de vez em quando o National Geographic mostra, o Discovery, o History Channel, as reconstruções inteiras de Cesareia. É uma cidade espetaculosa, com a água do mar entrando aonde eles queriam, com as piscinas de água doce, com todas as
expressões de conforto, de luxo e também de luxúria que se poderia imaginar. Enquanto isso, Paulo esteve 2 anos preso aqui, numa situação de um calabouço subterrâneo, sobre o qual aconteciam todas as grandes festas, inclusive os bacanais rolavam na cabeça do indivíduo que está embaixo ali. De vez em quando ele era trazido acima, ou para um interrogatório formal, ou para servir de diversão intelectual a quem vinha de Jerusalém, sabendo que ele estava aqui e que ele era um transtornador planetário. Vamos ouvir e inquiri-lo. E houve também processos formais de acusação, com advogados de acusação trazidos de Jerusalém pelo Sinédrio para acusá-lo. Houve embates de Paulo com o Sinédrio. É aqui que ele é espancado na cara quando ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. E, enfim, a coisa é intensa. Ao mesmo tempo em que se diz que algumas autoridades locais ou circunstanciais gostavam de ouvi-lo. É aqui também que, depois dele anunciar uma das narrativas de conversão dele, porque eu não sei se vocês já prestaram atenção que no livro de Atos só existem 3 narrativas da conversão de Saulo, o que mostra que Saulo não era evangélico e muito menos pentecostal do ponto de vista do testemunho, né? Porque quem não tem o que pregar é que conta a mesma história aonde vai. E em alguns lugares até vende a história para atrair muita gente. Hoje em dia no Brasil, vender testemunhos é uma coisa de uma lucratividade absurda. Agora, como Paulo tinha o que pregar, ele não era nunca um testemunheiro. Eu tenho pânico de testemunheiros. Graças a Deus ele nunca entrou nessa. Se converteu no caminho de Damasco. Depois ele ficou 3 anos na Arábia sozinho. Depois ele foi para sua cidade natal, que era Tarso, e foi lá que Barnabé o procurou e o achou e o trouxe para Antioquia da Síria, aonde eles começaram a pregar o Evangelho, não a contar a história de Paulo. E durante as narrativas de Atos, são 3 as narrativas da conversão. Uma é Atos 9, que conta a história. Uma outra é Paulo narrando a história aqui em Cesareia, onde ele conta o que lhe acontecera. E uma outra ocorrência em Jerusalém. É justamente porque a gente já vem da Ásia Menor, na Turquia, e da Grécia só falando muito de Paulo, que eu decidi que aqui em Cesareia, hoje, a minha ênfase não será nele, mas será na continuidade do que a gente estava falando lá no alto de Jope, sobre Pedro. A última coisa que eu lhes disse lá é que para Cornélio, a narrativa que começa em Atos 10, para Cornélio, aquilo foi trazer a ele a consciência do que ele já tinha sem saber. Foi trazer para ele a segurança do que ele esperava e já era dele. Foi trazer para ele a paz do que ele em paz pedia a Deus e não sabia que podia usufruir em plenitude. Foi trazer para ele o nome daquele que no coração ele já conhecia. Foi dar a ele a informação histórica do que existencial e espiritualmente ele já provava. Ele e toda a sua casa. E a prova das antecipações da graça de Deus na vida dele estão no anjo que lhe apareceu e se culminam no fato de que a mensagem de Pedro é interrompida e eles falam em língua e profetizam, mostrando assim Deus que em relação a Cornélio ele tinha seu próprio caminho para realizar em Cornélio o que ele quisesse. Quem precisava muito daquele encontro com Cornélio era Pedro, para se desintoxicar, para se desenvenenar, e também mostrando a nós como é tão fácil, minha gente,
a gente esquecer o Evangelho e se tornar religioso com uma rapidez imensa. Porque aqueles homens, Pedro e os demais, tinham andado com Jesus 3 anos e 3 meses, ou 3 anos e 6 meses, como queiram, vendo Jesus desconstruir iconoclasticamente todas aquelas construções, desde o templo, ao culto ao sacerdócio, a qualquer coisa que fosse geografia sagrada, chamando todo mundo a olhar para o coração e não para as exterioridades, invertendo ordens completamente, dizendo que aquilo que frequentemente é elevado diante dos homens é abominável diante de Deus, abraçando os marginalizados daquela sociedade, confrontando os reis do exemplo, os donos da moral e da ética, os jactantes do seu próprio comportamento, dizendo-lhes em verdade eu vos digo que muitos publicanos, que eram o pior tipo de pessoa do ponto de vista social, do ponto de vista de um judeu ortodoxo ou religioso, ou de qualquer outro cidadão que se visse cobrado e extorquido por muitos dos publicanos. Mas Jesus disse, em verdade eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Relativizou aquilo tudo toda hora. Quando dizia em verdade eu vos digo, muitos virão do extremo norte do planeta, do extremo sul do planeta, do oriente, do ocidente, tomarão a mesa no reino de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, enquanto vós, os filhos do reino, ficareis de fora. Ele mesmo conta aquelas histórias, como em Lucas 13, que muitos dirão naquele dia, Senhor, Tu ensinavas nas nossas ruas, nós comíamos e bebíamos na Tua presença. Ele diz, eu contudo lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Tanto quanto em Mateus 7, ele fala a mesma coisa daqueles que diziam e que dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, operamos milagres. Ele, porém, lhes dirá, eu nunca vos conheci. Então essa relativização, Pedro e os demais acompanharam o tempo todo, sofreram alguns choques disciplinares de Jesus, como quando proibiram o pobrezinho de um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e eles chegaram lá e disseram, mas você não anda com a gente, não tem direito de fazer isso, cala a tua boca, porque não fazes parte do nosso grupo. E Jesus disse, não é assim, o único absoluto aqui sou eu, vocês são relativos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora vocês, quem não é contra vocês, já é por vocês. A diferença entre mim e vocês é gritante. Fiquem felizes de não sofrerem hostilidade, porque vocês não são, igreja nenhuma é o ponto de convergência de nada. Somente eu, vocês não. Ora, com essas e dezenas de outras coisas que Jesus os ensinou, ele os leva a Jerusalém, e sobre a cruz ele mesmo diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Depois de ressuscitado, aparece a eles 40 dias, dando-lhes mandamentos do reino de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado, repetiu tudo de novo e mais, dizendo, dando-lhes mandamentos pelo Espírito Santo. Ou seja, agora já é ele ressuscitado, ensinando, e o Espírito Santo ecoando intensamente, já há uma dimensão de introjeção do conhecimento na consciência deles. Antes de assunto aos céus, Jesus diz mais de uma vez, vocês vão receber poder, e a palavra grega é dunamis, é esse poder explosivo. Vocês vão ter uma alteração de interioridade fabulosa. Os tímidos vão ficar corajosos. Os que se autorrecolhem vão ganhar o poder da extroversão. Os mais amedrontados vão se desassombrar. Esse vai ser o poder que vai explodir dentro de vocês, uma ousadia enorme.
Porque, como diria Paulo, nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Jesus disse: permaneçam da cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E esse poder vem na forma simbolizada de línguas de fogo sobre a cabeça. Eles falam em outras línguas e eles ganham uma intrepidez enorme. Todos os que tinham fugido agora se oferecem para enfrentar as batalhas. Todos os que antes corriam agora não têm medo e ficam. Prisão para eles passou a ser um lugar extremamente diferente do que o significado de prisão anteriormente poderia ser para eles, embora nenhum deles jamais tivesse sido até então preso. Algo mudou dramaticamente neles. Agora vejam, como esse algo que mudou dramaticamente neles, esse poder, quando lida com a gente, com a fraternidade, com o conforto fraterno, tem uma tendência enorme aí fazendo com que a gente, ao invés de ir, a gente diga: vamos começar aqui a orar pelos que estão lá. Logo, logo a gente começa a dizer: bom, os que estão lá, será que vão nos entender? Sutilmente as coisas começam a ser alteradas dentro da gente. Aí a gente começa a gostar muito uns dos outros e do convívio. Aí todo e qualquer outro movimento para fora do convívio já gera um desconforto muito grande, um cansaço muito grande, já desacomoda a gente. Aí por que a gente não experimenta Deus aqui, em plenitude? Vamos gozar Deus juntos. E a gente entra no que eu chamaria para vocês aqui de uma espécie de glutonaria espiritual local. Ou a gente experimenta uma certa luxúria carismática, geografizada, encastelada, amuralhada. Ora, o tempo dessa experiência é curto. Logo isso começa a adoecer a mente da gente sem que a gente note. Aí nós não somos os únicos, mas nós somos os melhores. Nós começamos já a pensar que Deus é livre para quem sabe agir aonde queira, mas o lugar do epicentro da vontade dele, da revelação dele é aqui. E quase todo grupo que discerne alguma coisa nova e que começa a se curtir como os discernidores dessa coisa nova, adoece com uma rapidez muito grande. Por isso vocês veem a minha frequente relativização do movimento que eu mesmo comecei, chamado Caminho da Graça, mas que eu faço questão de ser o principal relativizador dele toda semana, todo mês e todo ano, porque eu não estou aqui para pastorear adoecidos, jaquitantes, preguiçosos, omissos, porque eu não tenho estômago para lidar com esse tipo de atitude. Para ter essa atitude, eu tenho lugares infinitamente melhores do que o Caminho da Graça para estar, no Brasil e no mundo. Então, porque eu já sei disso até morto, é que eu não brinco de vamos ficar aqui porque nós somos os melhores, nós entendemos a graça, nós somos o que tivemos nova revelação. É mentira. E se alguém achar que de mim está ouvindo isso, está gravado, hein? Pela milésima vez da minha boca, essa relativização, que se ela não acontece, ela adoece a alma daqueles que entram nesse espírito, que lentamente vai gerando a espiral ascendente de uma superioridade maligna, jactante, exclusivista, separatista, vai gerando um nazismozinho espiritual, um apartheid, um demônio. Pois foi o que aconteceu com eles. Abram aí no capítulo 11 de Atos. Depois da experiência de Pedro aqui em Cesareia, a notícia de que o Espírito Santo tinha se derramado na casa de Cornélio, sobre a parentela de Cornélio, chegou até Jerusalém.
E o texto diz aqui no capítulo 11 o seguinte: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios, a saber, Cornélio e a casa dele, haviam recebido a palavra de Deus. E a notícia chegou lá. E Tiago, irmão de Jesus, estava lá, Judas, Tiago, irmão de João, quem sabe João, os demais apóstolos, os que tinham andado com Jesus. E agora começa a surgir um espíritozinho de autorreferência, que é um negócio diabólico, sutil, enorme. Não tem aprovação se não passar por mim, espiritualmente falando. O que aconteceu lá? Nós não demos essa bênção para isto acontecer? Que surpresa é essa? Aí Pedro ouve esse eco e ele não ouve isso como coisa benfazeja. Ele ouve isso como uma pergunta estranha. Que negócio é esse que está acontecendo lá? E Pedro? Qual é a de Pedro? Como é que ele entra lá? E aí batiza esses caras? A gente não conversou a respeito. Parece até que Jesus nunca tinha dito: indo por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Parece até que Jesus não tinha dito a eles tudo que Jesus dissera sobre o mundo, sobre os gentios. Parece que eles não tinham visto Jesus dizer acerca do centurião, que disse: não é necessário que tu entres na minha casa, manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e quando os meus superiores me dizem faze isto, eu faço, e os que estão sob mim, quando eu lhes digo façam isto, eles fazem. Como eu sei que tu és a autoridade das autoridades, basta uma palavra. No ranqueamento dos poderes, basta que quem tem mais poder diga o que quer, e quem é sábio obedece. Então, o homem dizendo isso, disse a Jesus: manda uma palavra só, fala assim, ó, eu quero que o teu servo fique curado. E ele vai ficar curado lá na mesma hora. Aí Jesus leva aquele susto e diz: ó, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como esta. Parece que não tinha ouvido isto, nem de Jesus, do encontro de Jesus com a mulher Cirofenícia, cuja filhinha estava endemoninhada, e ela praticamente arrombou o descanso de Jesus lá na região de Tiro e de Sidom, pedindo que Jesus fizesse a mesma coisa. Eu narrei esta conversa a vocês numa das minhas falas anteriores lá na Grécia, lembram disso? Pois bem, àquela mulher, Jesus diz: ó, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Mas é fácil esquecer isso. É fácil começar a cultuar a nós mesmos. É fácil entrarmos nesse ciclo de nós para nós. E de tudo que interessa é o que nos diga a respeito. A nossa tendência a essa paganidade é terrível. E os apóstolos que conviveram com Jesus direto e pessoalmente não ficaram livres disso. Nem Pedro, que ainda titubeia, que ainda chega aqui dando explicações de pedigree, conforme eu há pouco lhes falei a Jope. De modo que quando essa notícia chega a Jerusalém, ela não é bem interpretada, e Pedro sabe tanto que não é bem interpretada que ele corre para lá. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, que era praticamente todo mundo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: olha só, seu caro Pedro, agora tem que falar para Tiago, irmão de Jesus, para Judas, para Tiago, para João, para Bartolomeu, para Filipe, para aquele pessoal todo de religião. Acontece como mato, minha gente. Nasce como urtiga em qualquer lugar. Religião não é oliveira que a gente tem que cuidar, tratar. Não é videira que a gente tem que podar. Não, é mato. É capim gordura.
dá e dá com uma facilidade enorme. É pezinho de chuchu. Vai que vai rasteiro, impregnando, é erva daninha. Cocô de passarinho gera, que é uma beleza. Com uma facilidade enorme. Não precisa de nenhum tratamento, ninguém nunca pensa, a gente precisa cuidar para criar um espírito religioso. Não, ele faz parte da oferta de Caim, ele faz parte da busca da autonomia humana, ele faz parte do nosso desejo de sermos melhores e superiores e de sermos diferenciados do resto do mundo. É uma maçonaria que viaja no DNA do pecado na alma de cada um de nós. Aí lá vai Pedro explicar. Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase. E eu acho que Lucas bota isso aqui de propósito mesmo, para ficar mesmo chato, entendeu? Para a gente ter uma ideia do negócio. Tive uma visão e observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixando do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou coisa como imundo. Olha como vai ficando patético o negócio. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres como imundo. Irmãos, isto sucedeu por 3 vezes, irmãos. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto à porta, em frente à casa onde estávamos, 3 homens enviados da parte de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos que estão aqui, que eu trouxe para testemunhar, ou para entrarem no pau junto comigo, porque foram juntos comigo até lá. Porque religião precisa também de grupo contra grupo, testemunha contra testemunha, essa coisa toda. E entramos na casa daquele homem, que a essa altura já era o brother Cornélio. Já tinha comido com o cara. Entramos na casa daquele homem. Tem que falar assim, Jerusalém, porque não pode mostrar muita intimidade, não. E ele nos contou como vira o anjo em pé. É um detalhe que na visão anterior não se diz que o cara estava em pé. Mas aqui ele tem que estar em pé mesmo. Em pé na sua casa, levou um susto danado, e que lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Portanto, eu, né? Então a conspiração vinha de outros ambientes. O que eu vou fazer, irmãos? Não deu nem para perguntar em Jerusalém se eu podia ir ou não. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, olha só, na realidade ele falou pra caramba, falou mais dando desculpa de estar lá, mas quando ele começou a pregar, quando eu comecei a falar, isso aqui é interessante, porque esse comecei, que eu enfatizei há uns 37 anos atrás, eu anotei aqui nessa Bíblia aqui, né? Circundei e anotei aqui a conveniência do comecei, que era uma conveniência bem religiosa, porque eu quase não tive participação na história, irmãos, é o que ele está dizendo. Eu mal abri a boca e o Espírito Santo se derramou em cima deles. Olha só, sabe, corta a luz. Fiz o... passei... corta a luz. Mal eu comecei, parece Arão explicando a Moisés. Sabe, o povo pediu, aí eu joguei tudo dentro, saiu esse bezerro de ouro. Então, mais ou menos do mesmo jeito, quando eu mal comecei, o que eu ia fazer? Tudo fora de controle, não tive nem tempo de instruir sobre nada.
Quando eu comecei a falar, caiu. Interessante que lá em Atos 2 diz desceu. Aqui na descrição diz caiu. Porque desceu é uma coisa não só romântica, mas de uma voluntariedade do Espírito. Agora caiu não, desabou mesmo. Foi um desabamento celestial, irmãos. Na cabeça deles. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras de Jesus. Pedro, Jesus falou bilhões de palavras, ele lembrou de uma. João, na verdade, batizou com água. Só vai lembrar agora, se já provou tudo que provou. Eu, porém, vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, irmãos? Para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas palavras, apaziguaram-se. Imagina só, apaziguaram-se. Olharam um para o outro, o que a gente vai fazer, né? Deus tem cada ideia. Apaziguaram-se. E aí, uma vez apaziguado, já que Deus tinha feito isso, vamos glorificar também, né? Aleluia! Irmãos, cresceu o negócio. Somos mais agora. Apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo logo também aos gentios: foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Em momento algum eles interpretaram o que aconteceu com eles no Pentecostes como arrependimento para a vida. Foi poder, mas para gentil, pagão, é arrependimento para a vida. É um derramar no Espírito de um segundo nível, de uma segunda categoria. Por que eu estou querendo falar isso aqui com vocês hoje, antes da gente ir, de fato, terminar a nossa visão do êxtase de quadrúpedes, répteis e aves, que a gente está tendo aqui com uma refeição ali na casa de Simão, o curtidor, que está curtindo com a cara da gente hoje é Simão. Por quê? Porque eu quero continuar a provocar em nós a pergunta: o quanto de não evangelho entrou na gente sem que a gente tenha percebido? Nos mais libertos de nós, nos que se acham os mais livres, o que infectou-se de não evangelho em nós é uma coisa extraordinária. Vocês podem ter certeza que talvez 97% de todas as questões chamadas questões da igreja são questões não do evangelho. Tem a ver com usos, com costumes, com modos, com formas, com gostos, com adereços, com hábitos. São vícios humanos, alguns deles infernizados, outros vícios humanos são aceitos e acolhidos. Algumas coisas praticadas pelos indivíduos são convencionadas como boas, embora sejam perversas do ponto de vista do Evangelho. Outras que são segundo o Evangelho, mas são partes do Evangelho que não pegaram, são tratadas no mínimo como idiotices a serem deixadas de lado, ou utopias. Sem falar que nós todos adotamos uma quantidade enorme de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho e que, em sendo expostas minimamente, já nos deixam perturbados. Por exemplo, a maioria aqui já me ouviu falar demais sobre isso, já internalizou o suficiente para talvez nem se chocar mais. Mas se fosse há 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever, por exemplo, o meu site, o caio5.net, aquilo que eu sempre defendi a vida inteira, mas no tempo que eu era o reverendo Caio, eu podia dizer qualquer coisa que pegava.
Ainda que o povo não praticava, mas eles diziam: ó Deus, louvado seja o teu nome pelo teu servo a quem enviaste para nos abençoar nesta geração. O que eu mais ouvia durante 30 anos é: Caio é um dom de Deus para a igreja no Brasil. As mesmas coisas eu dizia agora, era um choque. Porque eu já não pertencia mais, não tinha mais nenhum belonging deliberado de minha parte, ao contrário. A decisão era ficar fora daquilo ali para poder ter uma voz do evangelho para perturbá-los, porque eu discerni que de dentro eu poderia dizer tudo o que dissesse, eles tinham os ouvidos mocos, porque eles apenas diziam: ele nos pertence, portanto vamos ouvir como quem ouve a um profeta, e vamos continuar vivendo na alegria de dizer: quando falarem alguma coisa a gente diz, mas nós temos o Caio Fábio. Você vira um emblema, um totem, e tudo que você diz não é absorvido. Agora, todavia, de fora, falando as mesmas coisas, entravam como uma espada cortante, ofensiva, embora fossem as mesmas de sempre. Querem ver? Desde jovenzinho, eu nunca disse, em lugar nenhum, ao contrário, sempre afirmei que qualquer um poderia batizar qualquer um. Que era assim que era no Novo Testamento. E todo mundo dizia: é verdade, reverendo. Congressos de pastores, eu dizia isso, ninguém me contraditava, só que ninguém fazia nada. Se eu chegasse e dissesse: qualquer um pode casar qualquer um, preferencialmente pais, casem seus filhos. Todo mundo dizia: que poesia, que lindo. Mas na hora do casamento: reverendo, o senhor casa minha filha? Não casa você, irmão? Não, é mais bonito com o senhor. O argumento é sempre esse, é estético. Você pode sair de ceia do Senhor. Eu sempre ensinei que ceia do Senhor, qualquer pessoa com um coração cheio de alegria em Cristo, não só pode participar dela, mas é privilégio garçonal servi-la, distribuí-la. E em diversas ocasiões fiz isso, sem presbíteros, sem diáconos, com gente simples, mas eles recebiam e esqueciam. Hoje as mesmas coisas são ditas e são tratadas como se fossem heresias, e heresia é essa oficialização piramidal, hierárquica, sacerdotal, pagã que se faz do pastor, do sacerdote, do presbítero, do diácono, da mesa branca evangélica, que é mesa branca, é cristicida, não é kardecista, é sessão de mesa branca da ceia do Senhor. Se não for ali, nada está acontecendo. Estou dando exemplos infantis para vocês, para a gente ver a quantidade de religião que está dentro de nós e a gente não quer nem admitir, minha gente. E você pode sair prolongando e estendendo isso nas coisas mais sérias e mais profundas, e vejam como nós nos tornamos profundamente religiosos. Outro dia, uma pessoa, na brincadeira, me disse que estava grávida. Aí me falou assim: graças a Deus eu estou grávida neste lugar aqui, que não era a igreja. E aí eu falei: não, querida, graças a Deus não é porque é aqui, é porque é na graça. Porque, por exemplo, se fosse na Grécia, você estava danada. Mas como é na graça, você está livre. Mas o que é isso senão o eco e a certeza de que em determinados ambientes, certas gravidez são tratadas como um aborto? Embora os crentes digam: abortar é pecado, mas o tratamento que se dá à menina solteira que ficou grávida é um tratamento de quem aborta a mãe e o filho. Mas não aborte, sua safada. Nós estamos te abortando daqui, mas não aborte o menino daí. Mas abortam a mãe, o filho e tudo.
Esse é um espírito desgraçado. Talvez seja depois do gnosticismo, eu diria não. O gnosticismo vem depois das cartas de Paulo. O espírito prevalente de combate nas cartas de Paulo é esse espírito religioso que vinha de Jerusalém, dos judaizantes, e queria corromper a alma dos pagãos que se encontravam com Jesus no Evangelho. E o próprio Pedro não ficou livre disso com rapidez. Vocês estão pensando que ele entendeu o negócio naquele dia? Não entendeu nada. A própria conversa dele em Jerusalém já mostra que nosso amigo Pedro tem um jeito para o molejo que não é brincadeira, para fazer um moonwalking. Ele vai e faz um moonwalking que é uma beleza, o Pedro. Faz um moonwalking. Maravilhoso, ele derrapa assim para trás que a gente nem vê. Ele é que inventou o moonwalking. O Pedro, ele faz bem o moonwalking. Prova disso é Gálatas 2. Anos depois, tá Paulo com Barnabé lá na Galácia. Pedrão chegou, feliz da vida. Ei, Paulo, pô, irmão Pedro, Barnabé. Aí ficaram lá numa boa. Linguiça, claro, linguiça. Cheese burger, o misto quente, como a Adriana pediu hoje lá em cima em Jope. Então, o que é que eu quero? É um misto quente. Aí eu falei, não dá para botar o rema, não dá para botar o... Aqui não vai dar, só dá para botar o cheese. Mas o outro não dá. Então, na boa. Queremos! Oh, que maravilha esse misto quente! Uma aguardente da Ásia Menor, claro! Que maravilha! Aguardente! Estamos aguardando! Água da gente, aguardente! Claro! Vamos comer na casa do irmão tal, e chega lá, tinha uma música local tocando, Pedro até o pezinho dele, feliz da vida, irmãos, que bom, Jesus é maravilhoso. Aí chega um pessoal de Jerusalém, imagina os bicos, aquela cara de Jerusalém, aqueles urubus, todo mundo chegando ali com aquela cara, entrando, olhando o que estava acontecendo na Galácia. De Paulo ele já esperava essas heresias. Barnabé mais ou menos, mas de Pedro moonwalking? Jamais. Aí está lá Pedro, e Pedro leva um susto quando eles entram. Ai, Pedro. Aí Paulo fica olhando aquilo. O que houve, irmão? Não estava boa a comida, não? Que comida nada, rapaz. Não fala nisso, não. Que comida nada, não. Eu só como pães asmos. Não misturo certas coisas. Que é isso, Paulo? Paulo ficou esperando. No dia seguinte é a mesma história. Aí agora já é Pedro chegando junto com os urubus. Lá vem ele. No terceiro dia, a mesma história. Aí os caras começam a se levantar e dizem, mas pô, que é isso? Pra que aquilo? E Pedro diz, amém. Oh, é verdade. É verdade. Oh, Senhor. Aí Paulo não aguenta. Leia Gálatas 2, Gálatas 2, do verso 1 até o final do capítulo 2, é uma mensagem de Paulo para Pedro, que Paulo pregou na cara de Pedro, na presença de todo mundo. Isso aí é que é um cara que não faz moonwalking, é Paulo. Paulo é um cara que só anda para frente, é um caterpillar do Evangelho, e atropela. Ele aprendeu na espiritualidade o Evangelho da graça e o dos grace. Partia para as cabeças mesmo. Baiana, double leg, pá, joelho na barriga, deixa de ser idiota, Pedro. Para com isso, rapaz. Leiam lá.
Quando chegamos lá na Galácia, Pedro se tornou repreensível, porquanto antes de chegarem os irmãos de Jerusalém, comia com todos, se divertia com todos, estava à vontade de tudo. Quando porém chegaram, dissimuladamente, bandeou-se para o lado deles, e o próprio Barnabé entrou na mesma dissimulação. Isso é que é macho de Deus, esse Paulo. Por isso me desculpem, irmãos, das figuras que não ressuscitaram de entre os mortos, que é só Jesus que é o ressurreto. Desses mortais aqui entre nós, eu até hoje não encontrei um macho, mais apaixonado, mais desesperado, diante de quem eu me sinto um chaveirinho imprestável, do que esse cara chamado Paulo. Onde a graça de Deus entrou com uma revelação maior do que de qualquer outro, e no mesmo espírito que havia um cara capaz de ser um perseguidor, agora tem um sujeito que não tem mais limites quanto a dizer quem ele é e botar a cara para fora, seja onde for. Porque tornou-se repreensível. Pedro prega o evangelho, Paulo prega o evangelho todinho para ele de novo. Escuta, Pedro, não é múltipla escolha. Me responde, nós fomos salvos pelo quê? Pela lei ou pela graça? Foi por obras da lei que nós fomos salvos, ou foi por causa da cruz do Cordeiro de Deus? Foi pela fé em Jesus, ou foi por obediência aos cerimonialismos judaicos? Foi porque comemos o pão da vida, ou porque comemos a dieta religiosa? E vai confrontando de todos os modos a ele e a Barnabé na presença de todos. E diz: olha, Pedro, eu estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, para viver em novidade de vida, com a consciência cativa do Evangelho e de ninguém mais. E a única ou a lei que está sobre mim é o dogma do amor. De modo que o amor em Cristo é um amor prático e que liberta as consciências oprimidas por essa quantidade enorme de pesos que não são Deus, que não são religião, que não são nada, são apenas acachapamento humano. Coisas essas que nem nós, nem os nossos pais conseguiram carregar, e que só nos neurotizam, e voltar a elas é negar o que a cruz realizou. Então eu quero concluir deixando só essa pergunta a você. Hoje o lençol baixou aqui. Quais são os quadrúpedes que você não come? No caminho para cá, a Bruna estava nos falando da entrevista de ontem, domingo, da Marília Gabriela com o Silas Malafaia, que vinha sendo anunciada já na internet. E ela leu a última frase da entrevista. Hoje no YouTube deve estar cheio desse negócio para todo lado. Quando eu abrir o meu mural daqui a pouco, deve ser assim você youtubado desse negócio, de todas as vertentes, 8 minutos, 10 minutos inteira, não sei o que, com legenda, do jeito que você quiser, vai ter lá. Então, acho que a última frase, mais ou menos, teria sido o Silas dizendo: eu espero que Deus se revele a você, Marília, e blá, 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 blá. Foi o que disseram lá, né? E a última frase da Marília foi: o meu Deus, que eu não sei se é o seu. O que eu espero, Silas, é que o meu Deus, que eu não sei se é o seu, te perdoe. Te perdoe, Malafaia. Por causa dos quadrúpedes. Gay é quadrúpede. Ninguém está mandando ele comer gay. Não está. Só está dizendo para ele não devorar os gays. Só se está dizendo para ele não querer matar gay. E assim por diante. Eu amo os gays tanto quanto amo os bandidos. Foi uma das frases lindas e poéticas
desse evangelho, me desculpem, de bosta. Então, quais são os quadrúpedes que estão dentro de você? Cuidado, porque você diz, eu não como esse quadrúpede, é porque você já é um. Seu jumento. Quais são os répteis que você diz, esse aí é um réptil. É um réptil, olha como ele rasteja. O papo tem a Disney, coitada, vai ter que fazer um Rei Leão que não... Já imaginaram um leão que ande igual o Richard Gere? Não dá, um leão Clint Eastwood, com aquela straight ass, todo duro assim. O Rei Leão dá uma sacudida, qual é o pobre do leão? Agora vai encarar o bicho pra você ver o que acontece. Mas não, os evangélicos implicaram com a rabiola do Rei Leão. É muita loucura, é muita maluquice, eu não sei que mundo é esse, sabe? É um réptil estranho. Olha como ele anda. Não gosto do pelo dele. A gente passa a mão, é áspero. Nós, cristãos, gostamos de coisa lisa. Sabe? Porque nós somos lisos mesmo, encebada, todo mundo no moonwalking. Parece até aquele irmão lá no Nordeste, no auge da renovação espiritual no Brasil. Sabe o que é isso? Década de 60, quando as igrejas históricas foram pentecostalizadas, muitas delas, e ficaram mais radicais do que o radicalismo. E aí, chega um irmãozinho, evangelista presbiteriano lá de Campina Grande, foi visitar uma irmã rica. Quase todo evangelista gosta de visitar um irmão rico. Aí, chega lá, foi visitar aquela irmãzinha rica. Aí chega lá e ele assim, um homem simplório, mas muito malandro. Parece redundância, né? E é? Falou: a irmã porventura já ouviu falar nesta praga que está vindo lá do sul do Brasil? Esta tal de renovação espiritual? Aonde o povo fala nessas línguas estranhas e trazem essas profecias esquisitas. Já ouviu, irmã? Aí ela disse: sim, pastor, inclusive eu já fui batizada com o Espírito Santo e falo em línguas. Ele: aleluia! Sem este poder não vai! É todo mundo assim, sabe? Tem alça desse jeito. Ninguém, é todo mundo liso. Liso. Encontra alguém que tem alça, tem cara, tem o que diz, aí diz: meu Deus, é um escândalo. Escândalo é você, seu bodó. Sabe o que é bodó? É aquele peixe lá do Amazonas que dá na lama, que ninguém pega, o bicho é mais liso do que... Eu não vou comparar não. Não vou comparar não. Do que linguiça com vaselina. É o mais liso que eu... Até o Braulio saiu de lado ali agora nessa. E o Fernando riu tanto que quase bateu o olho no viewfinder. Mas é esse o fato. Então olhe para você e veja quem são os quadrúpedes da sua vida. Esses para os quais aos quais você assim designa. São os quadrúpedes. São os répteis. São as aves impuras. São os que não podem fazer parte da minha dieta relacional. E você talvez se surpreenda, porque tem gente aqui para quem o pai se tornou assim, a mãe se tornou assim, o irmão que não vai à igreja se tornou assim, qualquer um que tenha ido e tenha deixado de ir se tornou assim. Porque na realidade, para a maioria de nós, não é Jesus que salva, é a frequência ao templo, é a união de mocidade, é o grupo dos levitas, é o coral, é o gasofilácio. A verdade é esta: desviado só existe aquele que deixou de andar com os viados do grupo. Não é quem caiu da graça de Deus. Não é quem fez moonwalking contra o evangelho e foi embora, deixando Jesus, deixando a graça, deixando o evangelho,
deixando tudo. Aleluia! Vamos nós! Aleluia, irmãos! E eu estou indo! E é nessa que eu vou! Bye, bye, planeta Terra! Tchau! É isso aí, gente boa. E o nosso amigo Braulio acabou de me fazer sair de moonwalking ali. Transformou a Cesareia Marítima numa night, num palco. Dancing Days. Dancing Days. Com direito a Michael Jackson. Inesquecível Michael, fenomenal. E Caião pagando moonwalker. A galera se amarrou. Naquele dia eu falei, não vou jogar um Michael aqui. Vai, né? Pô, eu sou apaixonado por Michael Jackson e por Caio Fábio. Lá fui eu, saí e ainda botou as luzes assim, foi escurecendo. Tem que fazer uma night. Criou um clima, né? Tem que fazer uma night pra dar uma vibe. Daqui a pouco vai ter gente aí dizendo que quando eu levo os meus grupos a Israel, o pessoal toma cuidado, porque tem uma magia. Tem uma bruxaria na minha presença que ao meio-dia em Cesareia vira uma boate. Vão dizer, vão provar, olha aqui, irmão, tá aqui. Caiu lá. Tá aqui. O cara vai, profaniza o lugar, aquele lugar santo onde Herodes pegava todas as mulheres. Aquele lugar santo onde Agripa fazia os bacanais. Aquele lugar santo onde Paulo ficou preso 2 anos lá embaixo, justamente embaixo do lugar onde a orgia corria e comia solto em cima. Naquele lugar, naquele bordel, ele foi lá e fez isso aí, irmãos. Profanou desse modo, irmãos. Vamos falar. Herege. Não assista Caio Fábio. Eu não aguento mais isso aqui. Isso aqui, olha, 40 anos. Cara tá escutando. Agora, tem quantos anos que você escuta esse Não Veja Caio? Foi de 98 pra cá. Começou de 98 pra lá, tava tudo antes bem. Era pecado dizer um negócio desse, era blasfêmia. Agora já era. Agora quem diz isso presta culto a Deus. Quem diz isso presta culto a Deus. Presta culto a Deus.